Hebreus capítulo 11. Está combinado aqui da gente fazer Não, psicólogo ter atendido crianças e adolescentes, né, Rafa? Hebreus capítulo 11, verso 8. Hebreus 11, 8. Diz assim, você sabe que esse capítulo 11 de Hebreus trata da questão da fé, né, da natureza da fé. E ele diz assim, verso 8, a gente vai do 8 ao 19, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Até aí, e que Deus nos abençoe e complete a palavra dele no nosso coração. Já tem umas semanas que, se você tem acompanhado aí, escutado as mensagens, você vai perceber que eu tenho tratado um pouquinho da nossa relação com o tempo. Como que a gente vive a vida na expectativa da promessa, daquilo que Deus vai fazer e do tempo. A gente falou primeiro lá em Êxodo capítulo 32 e 33, que tratava da questão de que Moisés havia subido ao monte, como estava demorando, o que fizeram? Construíram um bezerro. E eu disse isso, olha, cuidado com o sentimento de abandono nesse período da nossa vida, porque a gente tem a tendência, às vezes, de erguer altares para nós, e erguer ídolos, e colocar coisas no lugar de Deus, porque o que nós queremos é comer, beber e festejar. Era assim, dormiram, levantaram-se para comer, beber e festejar. Semana passada, a gente falou desse cântico que cantamos hoje, do texto da parábola das virgens, e dizendo o seguinte, olha, a respeito da promessa de Jesus, da volta do Senhor, duas advertências Jesus diz para nós. No tempo da nossa vida, primeiro, seja prudente, tenha depósitos, pense que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E segunda, vigie, olhe que a sua vida esteja atenta e perceba os sinais que estão à volta. E como que eu percebo a volta de Jesus, que é iminente. E aí essa semana ainda conversando sobre isso, pensando essas questões do tempo, de como que eu vivo em relação ao tempo, lembrei-me da história de Abraão. Porque Abraão é conhecido como pai da fé. Romanos capítulo 4 vai dizer que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. E Abraão foi aquele sobre quem veio uma palavra que ele seria pai de multidões. E ele só aconteceu isso 25 anos depois da promessa que Deus havia feito, num momento que não era muito propício, ele já idoso, a esposa já com os dias de poder ter filho ter passado, e ele percebe e age para ver Deus operando e recebe essa promessa. E a minha pergunta que me fiz, que fiquei matutando a semana inteira, terça-feira na célula eu comentei sobre isso, né, que eu estava pensando sobre isso. E foi a semana inteira, esse negócio na minha cabeça, de como que a gente vive a vida. De como que eu e você experimentamos
o nosso dia a dia. Como que a gente tem enfrentado a nossa caminhada diária, contínua, nas coisas mais comuns, de como que você lida com suas dores, com os seus sofrimentos, com os seus problemas, como que a gente enfrenta as nossas batalhas. E aí, de novo, pensando em Abraão, fui para esse texto do capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, e apresenta para a gente um Abraão vivendo a vida, recebendo a promessa e tendo que, inclusive, oferecer em sacrifício aquilo que lhe era mais desejável. E eu, então, pensando nisso, gostaria hoje de olhar com vocês esse texto e a gente buscar entender o significado de uma vida de fé. O significado do que é andar por fé. Tentar olhar nesse texto o que significa para nós, cristãos, gente que conhece Bíblia, que ama o Senhor, o que é viver por fé. Primeira observação que a gente pode ter nesse texto para entender o que é o significado de viver por fé, está aí no versículo 8, que o texto vai dizer para a gente assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então a primeira coisa que a gente pode perceber do que é viver por fé é a vida de fé, é uma vida de obediência. E aí por que a gente muitas vezes entende ou pensa que fé diz respeito às coisas que eu falo? Diz respeito só às... Quer ver assim, ó? Bota uma pessoa aqui que está com dificuldade e você vai orar por ela. Você pergunta, você acredita? Acredito. E aí o homem lá, me lembro do homem que o filho estava endemoniado, jogava para lá, jogava para cá, ele diz para Jesus, se podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa. E Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crê. E ele diz o quê? Eu creio. Mas me ajuda na minha falta de fé. Ele cria ou não? Mas me ajuda, sim, praticamente não, né? Sim, mas me ajuda na minha falta de fé. E a gente crê sobre um monte de coisa, gente. A gente crê sobre um monte de coisa. Por exemplo, a gente crê o que é casamento. A gente crê o que é cidadão. A gente crê sobre o que é nossa vida financeira. A gente crê sobre um monte de coisa. Uma coisa é eu crer. Outra coisa é eu obedecer. Porque o texto está fazendo referência a Hebreus capítulo 12, quando o Senhor diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção. Versículo 4, Abraão pegou Sara e foi embora. E esse trecho de capítulo 11 de Hebreus vai dizer que Abraão obedeceu para ir a um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Viver por fé é obedecer a palavra do Senhor, aquilo que Ele disse, e eu transformar isso em verdade na minha vida e me mover sobre o que Ele diz. Não adianta o Senhor dizer para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e Abraão fica, tá, quando o Senhor me der um mapa eu vou, quando o Senhor tiver tais e tais circunstâncias eu faço, quando aquilo acontecer, quando aquilo outro acontecer. Não, Abraão fez o quê? Foi. E o que nós precisamos entender? Se nós vivemos por fé, nós precisamos andar sobre aquilo que a palavra de Deus diz. E é isso que Pedro fala, por exemplo, quando o texto clássico, que ele pescou a noite inteira, não pegou nada. E o Senhor disse, vai um pouquinho mais fundo, pega a rede, lança do lado direito. E o Pedro diz, Senhor, eu já trabalhei a noite inteira, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E ele lançou as redes e puxou cheia de peixe. É de gente que aquilo que Deus diz se torna verdade na minha vida. Qual é o nosso problema, irmãos? A nossa vida de fé, desculpa, é mentirosa quantas vezes. É falha, é tacanha. Porque a palavra de Deus nos dá quantas orientações e nós não vivemos.
E nós queremos experimentar coisas do Altíssimo, mas nós não obedecemos coisas simples da palavra de Deus. Vivemos com medo dela. Se a gente quer viver por fé, viva em obediência. O que a palavra de Deus diz sobre a minha postura em qualquer área da minha vida. Eu preciso entregar e me comprometer com aquilo. O nosso problema é aquela história. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É o cara com as veias entupidas, fumando, dizendo para você, não fuma que faz mal. Ele sabe os motivos todos, ele sabe. Mas não tem fé, porque não consegue tirar aquilo de lá e colocar para cá, porque se você for olhar, leia, eu te desafio depois a ler aí o Hebreus capítulo 11, você vai dizer assim, pela fé Abraão obedeceu, pela fé Abel, verso 4, pela fé Abel ofereceu, pela fé Enoque foi levado, pela fé Noé, divinamente instruído, construiu. Todo mundo que teve fé, agiu, ninguém ficou. Tudo que Deus falou, esses caras fizeram. Fé está ligado à ação e obediência. Eu tenho verdades, eu acredito nelas, nesse conjunto de crenças, e eu as aplico na minha vida. Não existe possibilidade de eu ter um conjunto de crenças e isso não vir para as minhas mãos, para os meus braços. E aí o que acontece comigo e contigo? A gente vive frustrado, a gente vive aborrecido, a gente vive chateado, porque aí você vai olhar, vai eu aqui numa outra comparação, a gente vai olhar para a Bíblia e para a vida com Deus igual ia nutricionista. O que nutricionista faz contigo? Tudo que é bom não pode. Tudo que você gosta de comer, ela diz, não pode. Chocolatinho, não pode. Só um quadradinho. Quem quer que come um quadradinho, gente? Quem que? Na hora que você estiver com fome, você come uma maçã. A gente come, mas se pode tchotchar ela no chocolate? Enfim, é aquilo, né, da gente... Olha, aí se a gente não trouxer aquilo que a gente crê para a verdade, a gente vai viver desse jeito. A gente vai olhar para a vida e não posso porque Deus não pode. E aí é um Deus carrasco que vai te dando chibatada o tempo todo. Não pode isso, não pode aquilo outro. Agora, Abraão ensina para nós que viver por fé é um viver de obediência. Eu creio, eu faço. Eu creio, eu faço. Deus mandou, eu faço. Abraão ensina isso para nós, que viveu a vida a partir daquilo que a palavra de Deus revelava. Quer viver por fé? Quer ser alguém de fé? Obedece aquilo que a palavra de Deus diz. E outra, não precisa de outras revelações a mais não, tá? Se eu e você conseguirmos viver aquilo que já está muito claro no texto, que você lê e está ali, já está... Né? Porque a gente às vezes quer uma revelação tipo Abraão, sai da tua terra, vai para a parentela, vai fazer, Senhor, o que o Senhor... Eu já disse algumas coisas, renuncia tudo quanto você tem, segura a tua língua, usa palavras de louvor. A Bíblia já tem um montão de coisa. Vive isso. Já é um bom sinal. Abraão ensina para a gente que viver por fé é uma vida de obediência. Segunda coisa, o texto vai dizer para nós, capítulo 11, vai dizer assim, 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Segunda coisa que a gente aprende com Abraão, que a vida de fé é uma vida que vive os processos a partir das perspectivas do reino de Deus. Repito, a vida de fé é uma vida que vive os processos a partir da perspectiva do reino de Deus. Por quê? Abraão vai para a terra que lhe foi prometida. Tinha uma dimensão essa terra, de tal lugar a tal lugar, de tal lugar a tal lugar.
onde você pisar a planta dos seus pés, eu estou te dando como herança. Primeira coisa, toda promessa do Senhor tem esses limites que Ele dá. Era qualquer lugar que Abraão pisasse ia ser dele? Não, naquele espaço que Deus disse, onde ele fosse, Deus ia dando para ele como herança. Agora, o texto vai mostrar para nós que Abraão, quando saiu da terra dele, foi para a terra que Deus estava lhe prometendo. Quando ele chegou lá, estava tudo bem? É minha agora aí, cheguei, Deus me mandou, estou aqui, sai daí, isso é meu. Foi assim? Chega para lá, esse limite é meu, aqui a tenda é minha, Deus me mandou. Foi assim? Veja a história de Abraão. Até a terra ele conquistar, até a chegada do filho, ele fez algumas coisas que não são muito legais, que a gente nem lembra direito, né? Que ele disse que a mulher dele era irmã dele, ele resolveu ter Ismael, em comunhão com a escrava, olha aí. Mas o texto vai dizer que ele viveu todas essas coisas com que perspectiva? O texto diz para nós que ele andou na terra que Deus tinha dado como herança para ele, como se fosse em terra alheia, aguardando e sob a perspectiva do céu, da cidade que tem fundamentos de qual Deus é o arquiteto e construtor. O texto ainda lá, verso 13, diz assim: todos morreram, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ele está dizendo, olha, se Abraão se lembrasse da terra onde estava saindo e vivesse olhando para trás, podia ter voltado. Mas não, ele viveu numa terra alheia, olhando sob a perspectiva de Deus. E o que a gente aprende? A vida com fé, a vida por fé, é uma vida que eu creio naquilo que Deus diz, eu obedeço o que Deus está mandando. Até a chegada da promessa, tem aqui um caminho. E esse caminho é como? Eu posso viver esse caminho frustrado, angústia, passou um ano, Deus não me deu a terra, hein? Sara de novo, 12 vezes esperando nesse ano e ela não engravidou. No segundo ano, mais 12 vezes esperando e ela não engravidou, já foram 24. Mais 36, mais, multiplica aí 25 anos por 12. Acho que dá 300 frustrações. De aguardando. Mas ele vivia como? Na perspectiva de olhar daquilo que Deus poderia fazer. E eu pergunto para você, como que você vive esse ambiente de aguardar a promessa de Deus? Como que a gente vive sob essa... Porque acontece que a gente pode viver sob a perspectiva da promessa, viver tanto nessa coisa, que a gente acha que o fim da nossa vida, ou o sentido todo da nossa vida, é a promessa. E quando ela passa um dia, 2 dias, 1 ano, 3 anos, 4 anos, ela não vem, eu vivo frustrado, cansado, desanimado, triste, abatido, e acho que Deus não vai vir mais. Mas Abraão ensina para nós que ele vive esse momento que é a vida. Esse momento aqui é a vida, irmãos. É a vida. E nesse processo a gente cresce, a gente melhora, a gente resolve os nossos sofrimentos, a gente vai passando as coisas na nossa vida, a gente vai crescendo. O problema é que a gente não fica melhor às vezes, a gente fica ruim, a gente fica carrancudo, fica de casca grossa, para de crer no que Deus pode fazer. Mas Abraão ensina para nós que a vida de fé é viver sob a perspectiva do reino de Deus. O que Deus está fazendo? Qual o mover dele aqui? O que ele está fazendo comigo? Mas a gente muitas vezes não vive assim. A gente vive, e murmura, e reclama, e perde a vontade, e a gente se lança nesse lugar contínuo de querer resolver os BOs para Deus. Vou fazer um Ismael aqui, vou construir uma tenda ali, vou erguer um altar aqui outro, e eu vou viver na minha vida, e eu perco a noção do reino. Me lembro que Jesus estava anunciando para os discípulos que iria morrer e que iria sofrer. O Pedro diz, nem
Não vai. Tem que passar por cima de mim. Não vai. E o que Jesus falou para ele? Arreda, Satanás. E aí a frase que vem depois que é interessante. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. E quantas vezes a gente vive a nossa vida cogitando a vida daqui, achando que a vida é comida, bebida e vestimenta. O que eu tenho, o que eu conquisto, o que eu posso. Me lembrei aqui, me permite, tem um mito, um personagem da mitologia, que é o Sísifo. Esse cara, na mitologia, ele enrolou a morte 3 vezes. Ele deu a volta na morte 3 vezes. E aí o Zeus, para como é que chama? Puni-lo, colocou ele diante de um monte e ele todo dia tinha que empurrar uma pedra até o alto do monte. Chegava no alto do monte, o que acontecia com a pedra? Rolava a pedra abaixo. E ele passou a vida dele todinha empurrando uma pedra. Chegava lá no alto do monte, a pedra descia. E a gente vive esse desespero às vezes, da questão de que eu quero, e você empurra uma pedra, chega lá no alto e você não dá nem tempo de dizer glória, e a pedra rolou de volta, vai você de novo, atrás daquela conquista, né? Aqui o Jonatas e a Ellen, que tem um menino, acaba de nascer um menino, qual é a pergunta que os outros fazem para você? Quando vai vir o segundo? Não é? Casou, qual é a pergunta no outro dia quando volta do lua de mel? Está grávida? Vai vir quando o neném? Porque a gente parece que mal conquistou um negócio, né? Você vai lá, terminou a faculdade, concluiu a faculdade. E aí, querida, qual pós você vai fazer? Vai começar um mestradinho? Aí, eu me lembro hoje, quando eu terminei meu mestrado, acabei de apresentar, de defender, acabei, a pergunta depois você vai fazer o doutorado? Eu falei, meu Deus, deixa eu ir tomar um café aqui. Porque a gente fica nesse negócio. E vai. E a gente leva a vida sob essa perspectiva. Abraão andou na espera da promessa, na vinda da promessa, que ele conquistou, mas a perspectiva dele não era a promessa. Era viver com Deus. E isso me leva a uma terceira ideia do que é a vida com fé. Que a vida com fé é uma vida que ama mais a Deus do que a promessa. Veja aí o texto, verso 17. E tem uma palavrinha aí que eu acho interessante, que o texto fala assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova. Se você for lá em Gênesis 22, vou até lá, que eu quero ler o que o autor lá de Gênesis diz. Gênesis 22, 1, diz assim, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Achei isso interessante, que o que veio da questão com Isaac foi uma prova de Deus. E o texto de Hebreus diz isso também. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. O que Deus estava pedindo para Abraão? Aquilo que você esperou a tua vida inteira, entrega agora. Você consegue perceber que Deus está trazendo para Abraão e traz para nós, parar para pensar o que é mais importante na nossa vida? As promessas que eu recebo ou Ele? Você já conseguiu imaginar tudo aquilo que você empenha a tua vida, que Deus disse para você que faria, e que você empreende os seus esforços, as suas emoções, o seu trabalho, a sua vida, a sua perspectiva, você coloca tudo sobre aquilo. E você trabalha para aquilo e vive naquela expectativa contínua. Irmãos, você tem que lembrar que quando o anjo aparece para Abraão e para Sara, dizendo que daqui a 1 ano eles seriam pais, a Sara riu. Ela riu porque ela já tinha 25 anos de frustração. Não é pouca coisa.
Ela riu. E agora que eu tenho essa promessa, então Isaac nasceu, filho esperado, aguardado, esse aqui, Deus me disse, está aqui, é ele. E pai de gente idosa, como é que você acha que esses meninos? Ele deve ser mimado, né? Deve ser, porque a gente começa a ficar mais velho, já começa a ficar mais mole. Veja aí os pais com os avós, né? A gente já fica, você imagina, é a minha promessa, embola aí num Páscoa bolha, porque dele vai vir uma grande nação, é ele. E o que Deus diz para Abraão? Entrega esse menino. E o que Abraão faz? Entrega o menino. E o que eu fiquei pensando esses dias? De que Abraão ensina para mim e para você que Deus é muito mais importante do que a promessa que Ele pode me dar. É muito mais importante das realizações que eu posso ter. É Ele, é sobre Ele. E Abraão diz que é. Tanto é que ele mata esse menino, figuradamente, mas mata.